JH volta a partir de 13h com a cobertura completa sobre a morte do Papa Francisco. A gente volta daqui a pouco. E vou aí, enquanto isso, imagens ao vivo da Praça São Pedro, local que vai ser o centro das atenções do mundo, hoje e nos próximos dias. A gente volta já já. Meio-dia Paraná. Oferecimento é fácil, é prático, é Viscardi. Guaporé Pneus, 3 lojas em Londrina. E Unimed Londrina. Contrate seu plano com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Olá, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Bom, a gente começa agora o Meio-Dia Paraná, trazendo a repercussão aqui no nosso estado, diante da morte do Papa Francisco. Seguimos ao vivo para a Catedral Metropolitana de Curitiba. Agora está tendo uma missa em homenagem ao Papa Francisco. Essa missa está sendo celebrada. A Alexandra Fernandes está com a gente para trazer as informações ao vivo. Muitos fiéis lotando a Catedral, né, Alexandra? Boa tarde. Oi, boa tarde. Isso mesmo. Muitos fiéis vieram até a Catedral Basílica de Curitiba nesta manhã para homenagear, prestar ali as últimas homenagens ao Papa Francisco, também para relembrar o legado deixado por ele, uma trajetória sempre marcada pelo amor ao próximo. Muitos fiéis aqui emocionados, né, ao saber da notícia da perda do Papa, e hoje então, né, fazem as preces e celebram, né, nessa missa toda a trajetória dele. A missa de hoje é dirigida pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Antes de iniciar a celebração, ele conversou com a imprensa em uma coletiva, contando mais sobre a dor da perda do Papa Francisco e também sobre a trajetória do Papa. Vamos acompanhar. É um Papa de muitas faces, vamos dizer assim. Mas se pudesse falar do legado, é alguém que tornou a figura do Papa acessível, próximo, simples, muito humano, que desfez muitos traços daquelas figuras principescas ou metafísicas do Papa. E talvez por isso ele tenha sido também um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam de Deus, os que mais precisam da igreja. O que se podia esperar de Francisco é que os seus critérios de exercício do pontificado tinham o traço da compaixão. Além dessa missa que está sendo celebrada, começou agora meio-dia, a Catedral também tem uma programação hoje às 5h30 da tarde, com outra missa, também celebrada por Dom Peruso, em memória ao Papa Francisco. Os sinos da Catedral também estão tocando de hora em hora até às 6 horas da tarde em um sinal fúnebre. É uma homenagem, né, à memória do Papa Francisco. Essa homenagem se estende também para outras 15 igrejas de Curitiba, que também estão fazendo essa homenagem, tocando ali os sinos da igreja até às 6 horas da tarde com esse sinal fúnebre. Também foi decretado luto oficial de 9 dias na Igreja Católica por conta do falecimento do Papa Francisco. Essas são as informações direto aqui da Catedral Basílica de Curitiba. Soler, Cláudia. Obrigada, Ali. Obrigado, Ali. Diversas autoridades religiosas e políticas aqui do estado falaram sobre a morte do Papa Francisco. O principal ponto comentado foi o legado que ele deixa para todo o mundo. O seu legado de para o padre Reginaldo Manzotti, reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, o Papa Francisco deixa um legado de amor incondicional. Ele nos ensinou, com palavras, gestos, a confiar na misericórdia divina e a sermos igreja em saída, que acolhe e ama sem distinção. O reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lembra do trabalho incessante de Francisco em busca da paz mundial. Nós lamentamos a morte do Papa Francisco,
mas também nós sabemos do legado que ele deixa para a igreja e para o mundo. Um homem que trabalhou pela solidariedade com a igreja em saída, promovendo a paz. Argentino, Jorge Mário Bergoglio havia completado 12 anos de pontificado em março deste ano. Durante este período, buscou por várias vezes a aproximação da Igreja Católica com outras religiões. Ele era uma pessoa com um trânsito muito grande entre todas as religiões, né? E liderando a maior religião do mundo. É uma coisa impressionante, não é para qualquer um fazer isso, realmente tem que ter algum dom especial, né? Eu acho que ele vai deixar um legado para toda a igreja, porque a igreja, um papa, ele influencia o mundo religioso no mundo, né? As decisões que a igreja, a direção que a igreja dá é muito importante. E nesse período eu sentia firmeza nele, porque a igreja evangélica praticamente caminha nas mesmas direções de fundamentos, de princípio. Em postagem nas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a partida de Francisco deixa um vazio no peito daqueles que defendem o bem ao próximo, a caridade, a compaixão e o amor. A publicação diz ainda: vá em paz, Santo Papa. O Brasil jamais vai esquecer do seu legado, da sua sabedoria e do seu compromisso em fazer o bem. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, também lamentou a morte do Papa Francisco. Segundo ele, o pontífice inspirou não apenas os católicos, mas pessoas de todas as religiões e nações, com sua humildade e bondade. Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Papa Francisco. O maior líder da Igreja Católica, que liderou por exemplo, mas que é reconhecido por todas as religiões, pelo seu diálogo, humildade e trabalho a favor dos mais pobres. O prefeito decretou luto oficial de 3 dias na capital pela morte do Papa. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná também decretou luto oficial de 9 dias. Uma missa foi rezada em homenagem a Francisco nesta segunda-feira. E as aulas, que voltariam amanhã, depois do incêndio que atingiu o campus de Curitiba na semana passada, foram suspensas. A suspensão também atinge as unidades de Toledo e Londrina. A retomada das atividades está prevista para quarta-feira. E a gente acompanha as mensagens que chegam aqui pelo aplicativo Você na RPC. Muitos telespectadores tristes com a notícia e falando um pouco mais sobre a vida do Papa Francisco, dos ensinamentos que ele trouxe ao longo da vida dele. O Rafael comenta com a gente que hoje o mundo amanheceu mais triste com a notícia da morte do Papa. Meu coração se enche de silêncio diante da partida de um homem que, com humildade, coragem e amor, marcou a história da igreja e do mundo. Fala ainda que o legado de Francisco é imenso, fez pontes onde havia muros, acolheu os esquecidos, renovou esperanças. Francisco foi mais que um papa, foi presença, gesto e palavra viva do Evangelho. Que seu exemplo continue a nos inspirar e que Deus o receba em sua infinita misericórdia. O Rafael, que é de Jaguariaíva. Desde a escolha do nome dele, né, Francisco, né, que algo que nunca tinha acontecido na história da igreja, ele já deixou bem claro a opção que ele fazia ali pela humildade, né, de buscar, que é um dos pontos ali que o Rafael está destacando, né, Cláudia? Isso, e também a mensagem da Juliana. Ela comenta, ó, passou pela Quaresma, fez a bênção da Páscoa, ontem ele apareceu, fez também ali, apareceu no Papa Móvel, não conseguiu falar muitas palavras, mas estava lá presente, né, durante a Páscoa. Ela fala que ele fez a bênção e descansou. Francisco é o único, não existirá outro igual, siga em paz, Santo Padre. A Juliana de Curitiba, que também manda mensagem aqui pelo nosso aplicativo. Eu tive a oportunidade de participar uma vez no Vaticano de uma audiência com o Papa e realmente a presença dele magnetizava as pessoas, né? Era algo realmente muito forte e a mim particularmente, a questão do diálogo é algo que marca muito, assim. Eu acho que o trabalho que ele se empenhou, né? A dedicação que ele teve para buscar o diálogo entre divergências da sociedade, dentro da própria igreja, né? Colocar todo mundo colocando sua opinião e tentar achar um equilíbrio, algo comum para se seguir em frente, eu acho que é um exemplo para a humanidade. Nos deixa agora essas mensagens de esperança também, né? De união. Sim. Nesse momento. A gente
Ao longo aqui do Meio-Dia Paraná, vai continuar trazendo, é claro, as repercussões também da morte do Papa Francisco aqui no Paraná. Ainda hoje, nossos repórteres na fronteira vão à Argentina mostrar a repercussão da morte do Papa Francisco. Agora, 12h24, voltamos já. Nunca esqueci o Marlon. E não sei se um dia vou superar esse amor. Mas vai aparecer gente nova na minha história. 2 irmãos ainda por cima. Eu consegui fazer ela rir um pouco. Meu superpoder. E calma aí, que rolo isso vai dar? Vamos fazer alguma coisa hoje? Ah, não, Davi, para. Ah, mano, me deixa. Não, eu tô conversando com ela, assim, chato, cara. Você é chato demais. Dia 28, a sua nova novela das 7, Dona de Mim. É fácil, é prático, é Viscardi. Aqui você encontra as melhores ofertas e a qualidade que merece pro seu dia a dia. Costela bovina minga, o quilo, R$19,90. Coxinha da asa de frango, Big Frango a granel, o quilo, R$14,90. Cerveja Amistel puro malte, 350 ml, R$2,69. Beba com moderação. Tec refrigerante Coca-Cola mais Fanta laranja, 2 litros, R$15,99. Água de coco Super Coco, 1 litro, R$8,99. Vem pro Viscardi, você também! 12h25, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais notícias sobre a repercussão da morte do Papa Francisco aqui no Paraná. Fomos do outro lado da fronteira ouvir também os argentinos sobre a notícia. Até já. Duque de Caxias 3604, a nova loja Guaporé Pneus. Tudo que o seu carro precisa está aqui. Pneu Aro 15, 10 vezes de R$ 33,90. Aro 16, 10 vezes de R$ 40,90. Vem pra Guaporé Pneus. A partir de hoje, na sua telenovela das 6, um mistério será revelado. Eu lembrei de uma mulher morta no chão da sala do Juliano no dia do meu acidente. Esse malandro vai virar rei. Ele veio de Malicuia. Mas é claro, eu vim pra ficar. Eu agora sou o novo chefe dessa família. Uma descoberta pode mudar o jogo. Não é a flor da Imperatriz? A Clarice voltou a pintar. E tem um convidado ilustre no Alfredo Honório Show. Por favor, palmas para o jornalista Roberto Marinho. A partir de hoje, em Garota do Momento. Trânsito intenso no contorno leste, em Curitiba. Um acidente interditou parte da pista e o repórter Guilherme Barbosa está no local e vai atualizar as informações para a gente. Ô Guilherme, a pista foi liberada ou é só uma impressão que a gente tem atrás de você? Oi, Solé, boa tarde para você, boa tarde a todos. As pistas foram liberadas por volta de 11h05 da manhã. Esse acidente aconteceu por volta de 10h40. 5 carros engavetaram no quilômetro 108 e aí teve uma fila aí de 6 quilômetros. Ainda há esse registro de filas. A gente está aqui na BR-116, no contorno leste, em Curitiba. A gente percebe que em alguns momentos o trânsito é mais lento, outros momentos flui com mais tranquilidade, assim. Mas vocês percebem, tanto para quem está indo no sentido de São Paulo, como também para quem está vindo no sentido Foz do Iguaçu, o trânsito é bem carregado, por isso a gente orienta para o pessoal para pegar a estrada, bastante calma, para quem conhece, de repente, alguém que está voltando também. Essa é a orientação, viu? Saindo aqui da 116, vamos até a 277, por lá, segundo a concessionária que administra a rodovia, também o trânsito é bem intenso. Segundo eles, cerca de 2.000 veículos passam, na verdade, pela praça de pedágio nesse momento, né? Um trânsito bem acima do normal. Essa é a previsão também no decorrer do dia de hoje. E agora, indo para 376, trânsito bem carregado na Serra do Mar, em vários quilômetros a sentido, então, aqui ao Paraná, sentido a Curitiba, há esse registro de lentidão e também em Santa Catarina, em Porto Belo, Joinville, Araquari, o pessoal que está retornando aqui para o Paraná, há essa lentidão. Então, para quem vai pegar a estrada ou para quem já está na estrada, conhece alguém, essa é a orientação, bastante calma, tranquilidade, porque nessas próximas horas o trânsito deve ser ainda mais intenso no sentido aqui Curitiba, para o pessoal que está retornando tanto do interior como do litoral aqui para a capital paranaense. Soler, Claudinho, volto com vocês. Obrigado, Guilherme.
Movimentação intensa aí na rodovia, no contorno. Agora a gente vai trazer informação ao vivo com o André Zanfonato, porque no Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba, os fiéis estão reunidos e o André está acompanhando essa movimentação, né, André? Uma boa tarde. Oi, Claudinha, boa tarde para você, para o Solé, para quem está nos acompanhando. A missa começou pontualmente ao meio-dia e está terminando exatamente nesse momento. Como a gente pode perceber, muitos fiéis vieram aqui para o Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba, e já no começo da missa já houve uma homenagem ao Papa Francisco. Os fiéis aqui chegaram bastante emocionados em alguns momentos. Durante as falas do padre também houve essa homenagem voltada ao Papa, e durante o dia a gente passou por aqui, conversou com os fiéis que vinham acompanhar essas missas durante o dia, e eles falavam sobre esse sentimento, sobre qual é o legado que o Papa deixa para esses fiéis, que é principalmente a mensagem de união, de voltar os olhos a quem mais necessita, aos mais pobres. Enfim, a gente acompanhou esse dia bastante especial para a fé católica, triste também, e nós preparamos uma reportagem. Importante a gente lembrar que durante o dia a programação aqui do santuário não foi alterada. Então as missas se mantêm às 3 da tarde e também às 7h30 da noite. Mas vamos acompanhar agora o que disseram os fiéis durante a manhã desta segunda-feira. Na primeira missa do dia, a tristeza pela perda da maior figura da Igreja Católica já tomava conta dos fiéis. Às 7 da manhã, o santuário se abriu e o legado do Papa Francisco foi lembrado. O último dia dele era o dia da Páscoa, da ressurreição. Aos fiéis fica uma herança de respeito e amor pelo próximo. Me deu muita tristeza quando eu ouvi essa notícia. Era uma pessoa, né, maravilhosa, meu Deus do céu. Não tem nem palavras para dizer. O olhar de compaixão e cuidado, voltado a quem mais precisa, também foi lembrado. E talvez seja essa a grande mensagem de Francisco. É uma humildade, né? O amor, a humildade, assim, ele nos ensinou a ser humilde, a lavar os pés. Como Jesus fez, lavar os pés um dos outros. Para mim é essa mensagem que ele deixa para mim. O primeiro Papa latino-americano foi lembrado também na homilia do Padre Charles, logo cedo. E será lembrado pela eternidade entre os grandes nomes que marcam a história da Igreja. Este Papa deixou uma marca de grande humanidade para a Igreja. Ele é conhecido como Papa do povo, especialmente o povo mais abandonado, mais pobre. Vamos sentir muita falta dele, porque todo mundo sentiu aproximado da Igreja com este Papa. As pessoas que sentiram afastados, os divorciados, etc., agora sentiram mais perto da Igreja, desculpe-me, por causa do Papa Francisco. E por todo o estado, fiéis e líderes religiosos lamentaram a morte da figura de maior importância da Igreja Católica. Foi em momento de oração, durante as primeiras missas do dia, Paraná afora, que muitos fiéis receberam a notícia. Quando o padre Joel entrou e falou que ele tinha voltado para a casa do pai, eu fiquei, eu acho que o mundo vai ficar muito triste. Ele tinha um lado muito humilde, né? Ele tinha um lado muito doce e muito alegre. Ele era realmente o Papa da alegria. E quando a gente imaginou que ele estivesse se recuperando, a gente recebeu a notícia da perda do Papa. Eu fiquei triste, porque a gente admirava muito o estilo, o jeito do Papa. Ele era muito carismático, uma pessoa que transmitia muito amor, muito carinho para nós católicos, né? Na Catedral Metropolitana de Londrina, fiéis prestaram homenagens. Em Paranavaí, católicos também lamentaram a morte de Francisco e destacaram o legado do Papa argentino. Ele, nesses 12 anos de pontificado, renovou, transformou a Igreja Católica com o seu jeito simples de ser e de falar, com seus gestos proféticos, com a sua atividade em favor da paz do mundo, cuidado
com a ecologia e um amor imenso pelos imigrantes, pelos pobres. Nosso Papa nos colocou a esse olhar especial com as pessoas mais humildes, mas muito também no nosso olhar como cristãos para nós buscarmos a nossa vida eterna. E ele conduziu muito bem, aproximou muitas coisas, deu muita notoriedade à igreja, cumpriu a missão dele como Papa, cumpriu a missão dele como conduzir a igreja nesses 12 anos, se eu não me engano, de pontificado, e deixou um grande legado. Fiéis e lideranças religiosas também destacaram a partida do Papa Francisco em meio às celebrações da Páscoa, uma data que fala de morte e ressurreição, de fé e de esperança. Ele estará lá junto agora, por coincidência, perto da Páscoa, né? Então, junto com Cristo ressuscitado, rezando por todos nós aqui, né? Parece uma coincidência, mas isso é muito significativo para a igreja, né? A volta para o Pai, exatamente no período da Páscoa, ele que anunciou a ressurreição, anunciou a vida, e esse encontro na semana da ressurreição. Papa Francisco viveu a plenitude da Páscoa, pelo testemunho de vida, pelo seguimento radical de Jesus Cristo. Quem tem um pouco de conhecimento histórico, da história, vai perceber que o Papa Francisco é um dos maiores papas que a igreja teve. A gente não tem que se entristecer, antes tenho certeza que o céu se alegra, né? Porque é um filho que consagrou toda a sua vida na missão e ele cumpriu fielmente, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a repercussão da morte do Papa aqui entre nós paranaenses. Hoje, 21 de abril, feriado, muita gente que viajou agora retornando para casa, né? Estradas que estão com o maior movimento de veículos. E você pode até hoje, no nosso aplicativo Você na RPC, conferir a movimentação das estradas ao vivo. É só clicar nesse banner que aparece já na página central do app. Você tem acesso às câmeras da BR-277 em pontos de Campo Largo, Curitiba, também da BR-376 em Ponta Grossa e da BR-373 em Ponta Grossa e da 376 que liga Curitiba a Santa Catarina. Vamos dar uma olhada em imagem ao vivo? A gente está vendo agora a BR-277 já na chegada à capital. O trânsito ali é tranquilo, mas é importante dizer que, segundo a concessionária, já é um fluxo alto desde cedo na BR-277. Perto de 2.000 veículos passam pela praça de pedágio ali de São José dos Pinhais, e essa movimentação deve seguir dessa forma bem intensa até às 10 horas da noite. E tem registro também de garoa na Serra do Mar, então bastante atenção aos motoristas. E agora, que curioso até, Cláudia, 376, fiquei curioso para saber como é que está o tempo no litoral, daqui a pouquinho a gente vê, né? Mas a 376 também já está com um vai e vem ali acima do normal, acredito, hein? A gente está vendo essa movimentação, então, para quem está circulando entre Paraná e Santa Catarina. Por enquanto, o trânsito fluindo bem. Aí nesse trecho que a gente está acompanhando na imagem, céu bastante encoberto, hoje bastante umidade presente no nosso litoral também. Pois é, imagino que isso é o que eu até ia falar, para a gente ver a imagem lá do nosso litoral. Imagino que isso também está estimulando aí quem precisa subir já para trabalhar aí amanhã, naturalmente. O pessoal já está antecipando a volta já, né, Cláudia? Já aproveita, já arruma as coisas e sobe a serra, né? A gente vê que tem gente ainda ali na areia caminhando um pouquinho mais, porque a temperatura está agradável na praia, mas já tem muita gente subindo mesmo. O jornal Gazeta do Povo recebeu hoje do governo de Minas Gerais a medalha da Inconfidência. Essa é a mais alta honraria do estado. O jornal Gazeta do Povo foi homenageado com a Medalha da Inconfidência, concedida pelo governo de Minas Gerais, como reconhecimento a personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento do país. A cerimônia foi realizada hoje cedo em Ouro Preto, cidade símbolo da Inconfidência. O prêmio foi entregue pelo governador de Minas, Romeu Zema, a Ana Amélia Filizola, diretora da unidade jornais do GRPcom. Para nós da Gazeta é muito importante receber o maior prêmio do estado de Minas Gerais, que é o Prêmio Inconfidência Mineira. Ainda mais no dia de Tiradentes. É um inconfidente que tanto brigou, lutou e morreu pela liberdade.
Eu acho que a batalha é a mesma, é pela nossa liberdade, nós vamos pela liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e é por isso que nós estamos todos os dias trabalhando, colocando nossos jornalistas à disposição para dar vozes. A gente acredita realmente que para um país ser democrático, ter uma plena democracia, é fundamental a liberdade, e principalmente a liberdade de expressão. O nosso objetivo realmente é falar com todo o brasileiro. O brasileiro que converge com os nossos mesmos valores, com as nossas convicções. O brasileiro que realmente acredita na livre iniciativa, em um país democrático, com todas as liberdades possíveis. E é para esse brasileiro que a gente fala. Não interessa onde ele está, no norte a sul do país, nós sabemos que é fácil, que a gente deve, é uma nossa missão falar com todos eles. Ainda hoje no meio-dia, uma reportagem com paranaenses que tiveram contato com o Papa Francisco. Agora, 12h40, você vê imagem ao vivo de Guarapuava. Voltamos já. Volta por cima. Última semana. Chegou o dia do casamento de João e Madá. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Madalena e Jorge. Hoje, volta por cima. Na promoção Semanas Premiadas Condor, você economiza e concorre a um ano de supermercado, várias compras e um carro toda semana, o ano todo. Confira! Margarina Vigor, 5,98. Sorvete Nestlé, pote 1,5 litro, 18,90. Contra filé sem osso, 39,97 o quilo. Amstel, 2,78. Beba com moderação. Pepsi Zero, 2 litros, 5,99. Omo, 1,6 kg, 18,99. Participe! No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A gente está acompanhando todas as notícias do nosso estado e também a repercussão da morte do Papa Francisco. Chegou pelo aplicativo Você na RPC a mensagem da Júlia, que diz que o mundo perde hoje um grande homem que viveu e serviu na humildade. Você, logo depois, agora do intervalo, confere mais notícias sobre a perda, sobre a morte do Papa Francisco. Ser mãe de uma criança atípica é um desafio e muitas vezes medo do desconhecido. Mas, no meio disso tudo, existe algo que nos mantém fortes: o nosso amor incondicional. Na ONG Mães de Autistas e TDAH, entendemos que para cuidar de nossos filhos, precisamos primeiro cuidar de nós mesmas. Juntas, transformamos os desafios em vitórias. Você nunca estará sozinha. Apoio RPC. O nosso Alexandre Nero é um vilão daqueles em Vale Tudo. Mas é difícil não simpatizar com esse paranaense, né? O seu motorista pediu para avisar que já está aguardando o senhor. O que você falou que não... O Marco Aurélio tá mexendo várias peças para continuar no domínio da TCA. Mas o Ivan tá descobrindo alguns esqueletos no armário. Quem vencerá essa disputa? Você confere em Vale Tudo, aqui na RPC. Agora, 12h42, de volta com o Meio-Dia Paraná, e a gente recebeu um vídeo pelo aplicativo Você na RPC da Amanda. Amanda, que é de Curitiba, mas que está em Buenos Aires com a família. Eles foram até a Catedral Metropolitana da capital argentina para prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco. Ela mandou então esse vídeo aqui pra gente, porque nesse momento ela também presenciou a emoção dos visitantes e dos moradores locais que estavam lá prestando essas últimas homenagens. Pois é, o Papa Francisco era argentino, nasceu inclusive em Buenos Aires. Nossa equipe está desde as primeiras horas da manhã no país vizinho. Quem está por lá é o repórter Marcos Landim. Oi, Landim, boa tarde para você. O que você tem ouvido aí dos moradores da fronteira aí na Argentina? Oi, Soler, Cláudia, boa tarde para vocês e também para todos que nos assistem. É um dia de comoção entre os fiéis católicos aqui de Porto Iguaçu. Cruzamos a fronteira do Brasil com a Argentina, essa é a primeira cidade já no país vizinho e estamos em frente à Catedral de Porto Iguaçu, que está aberta para receber os fiéis.
Alguns já passaram por aqui, fizeram as suas homenagens, falaram um pouco sobre esse momento difícil para os fiéis católicos. O Papa Francisco, que nasceu em Buenos Aires, mas era bastante admirado pelos fiéis de todo o país, aqui da Argentina, nasceu lá em 17 de dezembro de 1936. O nome de batismo era Jorge Bergoglio, filho do seu Mário, da dona Regina, e os fiéis têm essa admiração. A nossa equipe chegou cedinho aqui, assim que a notícia foi divulgada, para conversar, para ver a movimentação aqui na cidade. Muitos nem sabiam dessa notícia tão triste e você confere os detalhes agora na reportagem. Em Porto Iguaçu, fiéis acordaram sem acreditar na notícia. Não há palavras. Neste momento não sai nenhuma palavra para dizer. Mas aqui no coração a gente sente algo. É grande. É grande. É uma tristeza muito grande o que estamos passando. Parecia que ia sair deste quadro. Parecia que ele ia sair desse quadro. E isso é uma dor grande, porque ele era um grande orgulho para a gente. Papa argentino. Dona Gládios foi até a igreja fazer uma oração ao Papa Francisco. Realmente vim pedir ao Senhor. Eu sei que Ele está nos braços do Senhor neste momento. Isso é o que eu vim pedir com muita fé. Com muita fé. O primeiro Papa latino-americano da história, Jorge Mário Bergoglio, nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, capital da Argentina. Escolheu o nome Francisco justamente pelo legado de São Francisco de Assis, santo reconhecido pela humildade e simplicidade. E foi exatamente assim que ele ficou conhecido pelos fiéis. Ele foi diferenciado de todos, de todos. Ele foi como um segundo Deus na Argentina. Centenas de fiéis devem passar pela catedral aqui em Porto Iguaçu durante o dia de hoje. Às 8 horas da noite, uma missa especial vai ser celebrada em homenagem ao Papa Francisco. Presidida por nosso obispo, Monsenhor Nicolás Baisi. Convidar toda a comunidade para participar dessa Santa Missa, onde vamos rezar por ele, para que o Santo Padre descanse. Em 2013, Papa Francisco esteve no Brasil. Vários argentinos também saíram aqui da cidade de Porto Iguaçu para celebrar com ele durante a Jornada Mundial da Juventude. Inclusive, essa foi a primeira viagem para a América Latina durante o seu pontificado. Francisco foi muito bem recebido pelos brasileiros e, é claro, pelos argentinos que pegaram a estrada e foram para o Rio de Janeiro. 3.700.000 pessoas participaram da Jornada Mundial da Juventude, o maior público já registrado na história da praia de Copacabana. E olha, uma cantora de Foz do Iguaçu, aqui da Tríplice Fronteira, teve a honra, o prazer de participar das celebrações e cantar diante do Papa e diante de toda essa multidão. E a nossa equipe conversou hoje com essa cantora. Nós ficamos no cantinho, assim, que era, né, o púlpito onde era o servir da palavra, né? Os leitores e eu para fazer o salmo. É uma emoção profunda mesmo, uma honra muito grande poder estar ali, né? Servindo no mesmo altar, servindo junto. Um Papa muito acessível, muito humilde, muito humano, muito amoroso, né? Eu acho que o ensinamento maior que ele deixou para nós, né? O legado grande que ele deixa para toda a igreja, não só para nós, da comunidade católica, mas para o mundo todo, né? Esse acolher. Certamente são boas lembranças que ficaram no coração de muitas pessoas. Aqui em Porto Iguaçu, na Catedral da cidade, está prevista uma celebração às 8 da noite, reunindo todo o clero da região. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Landim. Até mais. E a seguir aqui no Meio-Dia Paraná, a gente fala mais sobre a morte do Papa Francisco, a repercussão aqui no Paraná e os detalhes da previsão do tempo para esta segunda-feira e pensando também no restante da semana. Falando em previsão do tempo, olha só como é que está lá em Guaratuba, bastante nublado. Guaratuba com 22 graus, voltamos já. Caio apareceu de surpresa na casa da Joyce e as coisas não vão ficar nada bem. Caio, eu já gostei muito de você. Não só como meu namorado, mas como pai do meu filho. Mas acabou!
Eu não quero você pra uma coisa nem pra outra. Acabou! É nesta semana, depois do Jornal Hoje, na edição especial de História de Amor. De show, eu entendo. Então, uma dica. Poupança Premiada Sicredi. É o maior show de prêmios. O palco para você realizar as suas conquistas. A cada R$100 depositados, você ganha um número da sorte. E concorre a mais de 4 milhões e 200 mil reais em prêmios. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Vê com quem contar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Olá, meio-dia 49, estamos aqui para te manter informado sobre a repercussão aqui no Paraná, sobre a morte do Papa Francisco. Daqui a pouco voltamos a falar nesse assunto aqui no Meio-Dia Paraná. Até já. Terra de quem constrói e sabe o valor da liberdade. O Paraná é a casa da Gazeta do Povo e é daqui que damos voz a todos os brasileiros. Claro, como bons paranaenses, sabemos que princípios não se negociam. E também é assim no jornalismo. Só na Gazeta, o noticiário vem com os valores cultivados no nosso estado. Acesse gazetadopovo.com.br. O Brasil e o Paraná se encontram aqui. Quarta, depois de Segue o Jogo, estreia a nova temporada de Que História é Essa, Porchat? E o primeiro programa é ao vivo. Ah, não. Mas aí, por favor, eu sabia que você ia querer soltar spoiler. Ah, mas olha esses convidados. Tadeu Schmidt, Sabrina Sato e Eliana. Eu senti a energia! Estamos de volta para te ajudar a planejar os próximos dias com a previsão do tempo, né, Cláudia? Pois é, pensando que hoje é feriado, muita gente de folga também, né? Vendo esse tempo lá fora, a gente vê bastante nublado aqui em Curitiba, mas outras partes do estado estão com tempo firme e ensolarado também. A gente está com a imagem ao vivo aqui da capital, mostrando então esse céu com muitas nuvens, hoje com chance de alguma chuva fraca, por conta de ventos úmidos que sopram justamente lá do litoral, então na costa leste, e que avançam a Serra do Mar e chegam aqui a Curitiba e até mesmo a região dos Campos Gerais. Temperatura agora é de 18 graus e não vai sair muito dessa temperatura, não. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos mapas que vão te mostrar justamente esse tempo pelo estado. Grande parte dele com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. Vemos faixa oeste, centro-sul, grande parte do noroeste e norte do estado e um céu mais encoberto, até com essa chance de chuva passageira entre Curitiba e as praias. Quando a gente fala aí em como é que fica o tempo hoje e na questão da temperatura, falei que não ia variar muito em Curitiba, porque a máxima hoje é de apenas 20 graus, então agora 18, máxima de 20 durante a tarde. No litoral também fica bem fresquinho, com máxima de 23, é a mesma temperatura prevista para a tarde em Ponta Grossa e na região de Guarapuava. Onde aquece mais é onde o sol também está mais presente, caso do oeste, com 28 graus hoje em Foz do Iguaçu, 27 na região noroeste, em Paranavaí, também em Maringá e em Londrina. Temperatura de 25 graus em Cascavel, hoje cedo estava mais quente lá, inclusive, do que em Foz do Iguaçu, mas segurou um pouco essa temperatura, e 24 na região sul aqui do estado. A gente tem essa umidade, então, lá do mar, que deixa o tempo instável amanhã, ainda na região do nosso litoral. E veja que o sol já volta a brilhar mais forte mesmo aqui na região de Curitiba. Por lá, temos amanhã um dia com temperatura mínima de 18, máxima de 23 graus, isso em Paranaguá, com 2 milímetros de chuva. Na quarta-feira, a condição de chuva deve aumentar aqui no estado, principalmente nas áreas mais a oeste. E assim você, como eu disse, se planeja para os próximos dias. A Federação das Indústrias do Paraná divulgou nota agora há pouco, lamentando a morte do Papa Francisco. Na nota, a FIEP diz que Francisco era uma figura de imenso carisma e humildade que dedicou sua vida à promoção da paz, ao cuidado com os mais vulneráveis e à fraternidade entre os povos. Disse ainda que o legado do Papa permanecerá vivo nas ações de milhões de pessoas ao redor do mundo.
E assim como o Soler compartilhou a história de que teve contato com o Papa Francisco, muitos paranaenses também tiveram a oportunidade de um contato mais próximo com ele. E eles estão sentindo ainda mais a perda desse líder religioso, né? Pois é, eu estive, como eu falei anteriormente, tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, né? Centenas de pessoas, enfim. Mas a emoção, né? A comoção que você sente ao vê-lo, né? Ao ouvi-lo falar de perto, assim, realmente era algo muito tocante. A RPC conversou com algumas dessas pessoas a que a Cláudia se referiu, e essas histórias você vê agora na reportagem da Raquel Moraes. La vida hay que vivirla acompañada. Y en mi tierra se dice que el que no se casa joven, después termina en manos del diablo o de la cocinera. Que se casen. Gracias. O vídeo do momento especial vivido pela Larissa e o Guilherme em novembro do ano passado viralizou nas redes sociais. E os conselhos do Papa marcaram para sempre a vida dos recém-casados. Pouquíssimo tempo que a gente passou com ele ali, né? 30 segundos, 40 segundos da nossa vida ali com ele, nos marcaram de uma forma única, assim, porque é aquilo que a gente partilhava um com o outro, né? Nós saímos daquele momento com um desejo de santidade, assim, um desejo de ir pro céu, de viver aquilo que ele vivia, assim, porque ele inspirava isso. O casal estava em lua de mel, na Europa, quando participou da tradicional bênção Sposi Novelli, concedida pelo Papa aos recém-casados. Francisco, já na cadeira de rodas, passou pelos casais que lotavam o Vaticano para a bênção e se aproximou dos dois. Uma conversa bem-humorada. Brasil e churrasco. Hoje, Guilherme e Larissa lembraram com carinho da experiência que tiveram com o Papa, na certeza de que a morte é só uma passagem e o legado que Francisco nos deixou é eterno. Ao mesmo tempo que a gente tem toda aquela experiência, né, da pessoa que ele significa, né, do sobrenatural, né, da igreja, que é tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar, né, e tudo isso juntado a uma pessoa simples, né, a gente até brinca assim, parece que a gente tava falando com um vozinho, né, com um nono, assim, mas é porque ele passa isso, ele passou para nós, né, assim como Jesus, né, passa em suas passagens, em suas falas, de que é simples, né, é simples ser de Deus, não que seja fácil, mas é que é simples, né, então ele totalmente aberto, né, quando eu fiz a pergunta, ele brincou com nós e tudo. E reforça isso que a Lari falou, né? Todo mundo tem o desejo de ir para o céu, né? Mas essa experiência para nós saímos de lá com vontade de ser santo. A humanidade tão presente no líder mais importante da Igreja Católica foi uma característica marcante do seu pontificado. O jeito simples e bem-humorado fez com que a Igreja voltasse a conversar mais com os jovens. Um exemplo disso foi em 2013, quando o Papa Francisco esteve no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Jefferson tinha 17 anos quando esteve em meio à multidão de 3 milhões e 700 pessoas em Copacabana. E lembra como se fosse hoje. Que a gente fala que foi a Jornada Mundial da Juventude de 2 papas, porque o Bento XVI, que anunciou que seria no Brasil, e logo em seguida o Francisco assumiu e veio, né, para realizar a jornada. Então, foi muito emocionante. Eu e mais 2 amigos fomos aqui de Juranda, tivemos esse contato e foi muito engraçado, porque no dia que a gente conseguiu ver ele de perto, foi muito assim, por coincidência do destino, porque a gente não tinha uma esperança de conseguir ficar perto da grade, né? E a gente achou uma brecha, foi entrando e quando viu a gente estava ali perto da grade. Não era, eu digo assim, se a gente for comparar perto entre o palco, né, de Copacabana, que milhões de pessoas, e perto daquele momento, ali foi perto. Quando a gente fala de questões de metros, né, perante tudo que foi grandioso que aconteceu. Então, foi muito emocionante. Na época eu fazia parte da coordenação do grupo de jovens, então ter essa vivência, ouvir tudo que o Papa tinha a nos dizer foi muito gratificante.
E a gente confere mais algumas mensagens que chegaram pelo nosso aplicativo. O Liverci comenta com a gente que o Papa foi exemplo de amor, paz, respeito e solidariedade à humanidade, independente de credo, raça, cor, e que seu exemplo seja seguido por cada um de nós. Josilene também, falar sobre o Papa Francisco não é sobre religião. Papa Francisco é sinônimo de humildade e amor ao próximo. Assim como a gente vê aí nas diversas religiões pelo mundo, né? A proposta é justamente esta humildade do amor ao próximo. Bom, por causa da morte do Papa Francisco, nós não vamos exibir hoje o Globo Esporte. Você fica... Meio-dia Paraná. Oferecimento? É fácil, é prático, é Viscardi. Guaporé Pneus. 3 lojas em Londrina. E Unimed Londrina. Contrate seu plano com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Jornal Hoje. Oferecimento Multidog. Mais carinho para o seu melhor amigo. 21 de abril de 2025. O mundo começa a despedida ao Papa Francisco. O Papa morreu às 7h35 da manhã, horário de Roma, 2h35, horário de Brasília. O Vaticano divulgou a notícia em um vídeo. Fiéis de todo o mundo se reúnem na Praça São Pedro e nossos repórteres trazem a repercussão da morte no Brasil e no mundo. Vamos fazer uma viagem pelo legado do Papa Francisco. No Santuário de Aparecida, fiéis prestam homenagens ao Papa. O Vaticano ainda vai divulgar os detalhes do funeral e a causa da morte. Francisco esteve à frente da Igreja Católica por 12 anos. O Jornal Hoje está começando. Esta é uma edição especial do Jornal Hoje, 21 de abril de 2025.